No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea pela TV Guarulhos, canal 3 na NET e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 7 de abril de 2015, participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, aqui no estúdio, 99-507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto, Samuel, como é que vai? Tudo bem? E os amigos do Radar. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro, Arnone, bom dia a todos. Hoje o Arnone arrumou um diário oficial para ficar folheando, hein? Exatamente, quero ver o que tem aqui, filho. Tem o retorno de Justino Pereira ao governo, daqui a pouco mais informações a respeito. E outras informações interessantes. E atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Dilma oferece articulação política para a PMDBista. O PMDB, quanto mais o governo... Não, mas ele quer entrar tudo. Aqui não deu certo ainda. Não vai parar de Quanto mais critica, entra no governo o PMDB. Câmara deve votar projeto que libera as terceirizações. Polêmica hoje em Brasília. Várias centrais sindicais e empresários prometem manifestações. Central Sindical quer reunir 10 mil pessoas em protesto em São Paulo em relação a esse projeto de terceirizações. Incêndio limita caminhões no Porto de Santos. Pequeno comércio paulistano ainda não segue a nova regra da sacolinha. Essa sacolinha é um saco, né? Literalmente. O Estadão, o Estado de São Paulo destaca: Dilma chama a PMDB para comandar articulação política. Ministro da Educação já admite cortes durante posse. Outro destaque do Estadão: jovem é estuprada no metrô República. Licitação para túnel de Santos deve ser refeita. A licitação e o túnel, então imagine que... tenha calma. Pedro, só informação, essa madrugada um dos possíveis estupradores foi detido, agora cedo, em São Paulo. Identificado e detido, ainda. Identificado e detido. Ainda bem. É absurdo, né? Uma jovem ser estuprada dentro do metrô. É absurdo, né? E, Arnone, essa notícia você vai ter que me explicar. Muricy cai, clube quer técnico top, é o São Paulo? O Muricy está com diverticulite, está em tratamento faz tempo, já esteve internado por causa da diverticulite. E você sabe bem a gravidade, né? E aí tem pedras também na vesícula. Vai ter que retirar a vesícula, deve operar agora semana que vem. Chegou um ponto que o clima dentro de São Paulo não dá para ficar mais, porque se o estresse, através da diverticulite, mata... Ele estava na mira, e tá certo ele. Mas tem algum técnico top dando sopa? Fizeram uma consulta de um técnico europeu, que eles não quiseram revelar o nome, mas o cara disse: não, deixa eu aqui, hein? Ia pensar em outros nomes, vai acabar sendo um brasileiro mesmo. Mas tem algum dando sopa? Não. Não. Precisava tirar de algum lugar. Tem que pegar de alguém, né? Tem que pegar de alguém. Isso é que nem mulher bonita e dinheiro. Você toma, você não vai ter nunca. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca, e a manchete é significativa, hein? Some Henry Diskin, gestor do esquema do Mencelão. Que nome, não é? Mencelão foi um esquema de fraudes na Câmara Municipal de Guarulhos, envolvendo selos dos Correios. O que aconteceu? O senhor Henry Diskin, ele fraudou um programa do Correios e emitia recibos falsos dos Correios para assessores e vereadores. Novidade que ele fez, hein? Agora ele sumiu. Ele estava, acho que, numa delação premiada, é isso, Roberto? Inicialmente chegou a falar sobre isso, mas nada mais foi dito. Dizem que ele gerenciava, a matéria diz que ele gerenciava o esquema de emissão de notas turísticas. Deve ser alguma delação premiada, né? O sumiço dele agora deve tornar-se réu. Pode ser também um sumiço premiado, né? Bom, não está sendo encontrado. Sumiço premiado Está em Nice.
Lugar incerto e não sabido. Sumiço premiado também existe. Demorei para aprender isso. Entrava no cartório, o oficial de justiça voltava e disse, Lins. Pô, todo mundo vai para Lins, deve ser bonito essa cidade. Aí conheci Lins, vi que não era tudo aquilo. Depois eu não, Lins é lugar incerto e não sabido. Falei, que beleza. É que nem Patavina, né? Sabe de onde veio, não? Havia um romano, que ninguém entendia a caligrafia dele, aí virou Patavina. Patavina nenhuma. Não tem Patavina nenhuma. Folha Metropolitana destaca futuro parque tecnológico pode ter céu. Mais um, gente. Não estamos conseguindo nem concluir os que estão aí. Achando que é muito céu para pouco anjo. De boas intenções, o cara está cheio. Só antes que eu esqueça um negócio aqui. As benditas sacolinhas de São Paulo. Sim. Então, você tem a sacolinha de uma cor e de outra para separar os resíduos sólidos, descartáveis, involuntários. Aí você faz tudo aquilo, porque se você não fizer direitinho, você leva uma multa até R$500, não é isso? Isso. Se você não separar o teu lixo em casa. Não acompanhei. Aí você pega a sacolinha no mercado, aí você leva para sua casa. A de uma cor, tem lá resíduos sólidos, o outro reciclável. Se você não separar direito e pôr a sacolinha lá embaixo, você leva uma multa de R$50 a R$500. Eu, cidadão? Você, cidadão. Supermercado até R$2 milhões, de 500 a 2 milhões. Muito bem. Aí você tem todo aquele trabalho, supermercado, você compra a sacolinha, fica tudo lindo. Chega na tua casa, separa o lixo direitinho para você não tomar multa. Aí você põe lá pro lixeiro pegar. Aí vem o caminhão da Prefeitura de São Paulo, pega tudo junto, mistura tudo, enfia aquele negócio para moer junto. E eles são multados? A Prefeitura é multada? Não, a Prefeitura não. Então vai tomar dinheiro do povo, inventar a sacolinha para quê? Ô Haddad, acorda. Já algum jornalista publica o lixo do prefeito, do secretário. Não é só foto. Tem uma TV que já começou uma campanha do Ratazeg. Manda a Ratazeg para mim. Manda um Ratazeg do pessoal misturando... Hashtag. Ratazeg. Não sabe o que é hashtag. Hashtag na China. Misturando o caminhão, misturando o lixo. Por que você é obrigado a comprar a sacolinha para separar teu lixo? Sim. O supermercado é obrigado, por ela pode cobrar ou não, mas é obrigado a colocar, para você separar o lixo, depois o caminhão do lixo vem e mistura tudo. Bom, primeiro tem que implantar a coleta seletiva em toda a cidade, depois você criar essas regras. Eu queria voltar nesse ponto, né? Em Guarulhos nós voltamos a estaca zero em matéria de lixo reciclável, né? De coleta seletiva. Olha, quem faz são os prédios que fazem por conta própria. E depois? Não, tem empresas que recolhem, trocam em material de limpeza. É lógico. Pelo menos nós fazemos isso lá. Em nível de ação de governo. Nós fazemos a separação geral do lixo no prédio, depois a empresa vem, faz a coleta e ela... Mas em nível de ação de governo nós não temos nada. As ONGs sumiram também, que eu tenho conhecimento, tem pelo menos 3. Aqui na região central tem a Recicla Cidadão, que é coordenado pelo William Paneco, um projeto muito interessante, que embora... Não parou as atividades, não? Não, Pedro, veja só que interessante. A população que mora no entorno leva o material já reciclado até a entidade. O que eles pararam foi a recolha do caminhão nas ruas. E a coleta. A coleta, mas a população, Anônimo, tem ido até a ONG levar esse material. Mas na periferia é recolher, né? Esperar que as pessoas levem ou mais pontos estratégicos, né? Na periferia eu conheço pelo menos 3 pessoas que acabam... Nós tínhamos coletores lá perto do bosque, Sim. Sumiu tudo. Na praça, puseram fogo. Na periferia nós temos algumas que tem 4 containers, né? Se eu posso chamar assim, ou tambores, como era tambores. Não sei pra quê. Que joga ali, depois você conforme você disse, depois junta tudo no caminhão. Junta tudo não serve, não adianta. Falta uma ação de governo em relação à reciclagem. Hoje é dia de sessão na Câmara, Roberto? Hoje é dia de sessão na Câmara, depois de uma semana bem santa. Bem tranquila, né? Não tivemos sessão na Semana Santa. E nós temos aí um grande experiente, Pedro. Nós temos 31 itens a serem discutidos. Eu estava dando uma olhada aqui, Pedro, que finalmente chega um projeto de lei que dispõe sobre autorização para a criação de parque tecnológico em Guarulhos. O local escolhido é a Estrada Velha de Guarulhos, São Miguel, com a Avenida Orlando Bergamo, ali no Nova Cumbica. São 267 mil metros quadrados. É uma grande área em Cumbica. Tomara que realmente surta um efeito, né? Principalmente gerar empregos naquela região.
Bom, ontem, Arnone, para surpresa de muita gente, Roberto, circulou o Diário Oficial de Guarulhos. Era para sair quarta... Ou na quinta-feira, e na sexta-feira foi feriado, Ah. mas adiaram para ontem, segunda-feira. Aquele? Exato, aquele lá que me trouxe, obrigado. E uma portaria que chama a atenção é o retorno do jornalista Justino Pereira como secretário adjunto de governo. Ele já foi secretário de comunicação, é um hábil marqueteiro do PT, todo mundo sabe disso, e retorna à administração do prefeito Almeida agora como secretário adjunto de governo. Há quem entenda que, de certa maneira, ele vai continuar com influência na Secretaria de Comunicação, todo mundo sabe disso, e agora vai ali ter uma certa articulação política para a imagem e ações do governo. Mas apesar dele vir como adjunto ali ao lado do Benê, como o Benê não... É muito benevolente? Não coisou ainda, tá enroscado. Pedro vai ter que assumir ali também. Eu acho que vai ter alguma ação no governo também. Qual é a novidade? Tem algo a ver também, vamos ser bem claros, né, com a sucessão municipal. Eu acho que tem para tudo. 2016. O Benê tá parecendo amigo meu, Gaguinho. Fala que vai, mas não vai. Para quem não sabe, o Justino é muito ligado ao ex-prefeito Eloy Pietá e anda bem próximo também do deputado estadual Alencar, do PT. E o que chamou a atenção ontem, também, Arnone? Um olho no peixe, outro na frigideira. Vamos lá. Ontem chamou a atenção, Arnone e Roberto, entrevista do Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, criticando veementemente o ex-prefeito Eloy Pietá, dizendo que não quer o retorno do Pietá nem pintado de ouro. Chamou a atenção porque ele é filiado ao PCdoB, um partido de esquerda, aliado ao PT, e já essa declaração de guerra ao Eloy Pietá. O Eloy Pietá nem candidato é ainda, já está levando... Como diria o Eloy, passarinho na muda. Eu gostei da resposta do prefeito Pietá. Ele disse que ele espera a compreensão ou a imagem, a visão da sociedade, não só o do funcionalismo público. Porque cá entre nós também eu concordo, você avaliar um prefeito só pelo olhar do funcionalismo... Não, é mil. Nenhum prefeito, quando estava no poder, agradou o funcionalismo. Não. Nenhum. Então... Fora todos agradam. Não, exatamente. Depois que saem, eles sentem saudade. Era bom. Leonardo Pascoal também, aquele aumento do 15, né? Apelidaram ele de 15 e tal. Que saudade do 15%, né? E na época do Tomeu tinha quinquênio. Tinha quinquênio. Progressão horizontal. Além do 15, quinquênio estava lá também. Fala, Roberto. E falando sobre sindicalista, ontem eu acompanhei uma reunião com vários sindicalistas pelo menos de algumas centrais, da UGT, da Força Sindical e da CUT estavam presentes nessa reunião ali na Rua Jaiminho, no Sindicato dos Condutores. Eles estavam discutindo esse PL, que é chamado PL da terceirização. Falando grosso, com muito medo, eles acreditam que possam ser muito prejudicados caso seja aprovado. Eles já admitem que pela composição que existe no Congresso hoje, inevitavelmente será aprovada essa PL. Aí os que defendem a PL acham que vão aumentar emprego. Exato. Entendeu? Quero falar mais sobre esse assunto. Antes, informações do repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, aos presentes ao estúdio, principalmente quem nos ouve e nos assiste. Ô, Pedro, eu estou aqui na Avenida Tiradentes, aqui na altura do número 1916, aqui, onde acaba de ocorrer um acidente envolvendo uma moto e 2 carros, Pedro. A Polícia Militar já está por aqui, os agentes de trânsito também, mas o acidente ele acaba tumultuando um pouco o trânsito aqui. Eu vim ali da região da Faria Lima, ali no Cocaia, até lá o motorista já encontra um pouco de trânsito pesado, Pedro. Alguma vítima no local, Rodrigo? Não, Pedro, foram apenas escoriações. O que chama a atenção aqui é que nem o condutor da moto nem o do carro, Pedro, nenhum dos dois, eles têm habilitação. Aí está agora um grande debate com a Polícia Militar, as pessoas querendo ser lideradas, a Polícia Militar não liderando, mas é interessante isso, os dois envolvidos no acidente, nenhum dos dois possui habilitação entre os veículos que eles estão conduzindo, Pedro. Avenida Tiradentes, 1916, me dê um ponto de referência aí. Ô Pedro, aqui em frente a Mitsubishi Motos aqui. Ok. Praticamente aqui, no caso aqui, são 4 carros parados, 2 carros da Polícia Militar, 2 motos aqui do trânsito. Acaba complicando um pouquinho a situação para quem passa, né? Já que é uma manhã chuvosa, a pista por si só já está escorregadia, aqui o motorista já tem que ter um pouco mais de atenção por causa disso. É sentido centro, né, Rodrigo?
Sentido centro, Arnone, aqui na descida. Na descida. Ô, Rodrigo, eles não têm nem carteira vencida? Não, Pedro, por incrível que pareça, você tem uma ideia, a moça que está pilotando a moto, por exemplo, ela tem habilitação para carro, mas não vale. E o rapaz que está pilotando o carro não tem nem habilitação, de nenhum tipo. Provavelmente agora a Polícia Militar está esperando ver se alguém habilitado possa vir retirar aqui os veículos, se não for, serão conduzidos ao pátio. Pede para a menina retirar ela para dirigir carro, não pode? Ela pode, Pedro, mas como ela sofreu um pequeno acidente aqui no pé, parece que o pé dela está doendo um pouco, pelo que eu percebo aqui, ela não está tendo condições de tirar o veículo. Lamento. Obrigado, Rodrigo. Mais alguma informação? Pedro, eu só queria chamar uma atenção, uma situação que sempre que eu passo pela manhã aqui em frente às UBS me deixa um pouco chateado e um pouco chocado, é a falta de condições para quem precisa utilizar as UBS, Pedro, em dias de chuva. A maioria não tem local de espera e as pessoas, muitas pessoas idosas, pessoas com crianças, acabam tendo que aguardar embaixo da chuva. Eu passei hoje pela UBS Santa Lídia, passei pela UBS Jovai ali na região do Cocaia e infelizmente a gente tem que perceber aquelas pessoas que já têm muitas dificuldades, como por exemplo falta de médico, demora para retirar exames, demora de marcação de consulta, tem que sofrer com mais essa, esse problema aí da saúde pública, Pedro. Obrigado, Rodrigo Santos. Sabe que eu me pergunto, Arnone e Roberto, será que poderia um projeto de lei obrigar a ter toldos ou varanda ou cobertura nas UBS para chuva e sol? E realmente o Rodrigo tocou no ponto. Peraí, isso é o bom senso, não precisa de lei para mandar. Não, mas quando o bom senso não funciona, precisamos de uma lei. Não seria mais fácil abrir um pouco mais cedo? Tem guarda lá dentro, Pedro. Não dá para abrir mais cedo. Tá bom, então seria um agendamento. Uma arquitetura que já preveja. O que existia na farmácia popular da prefeitura, lá no SEMEG, não tinha. Depois, eu lembro uma época que nós criticamos bastante, puseram uma lona amarela amarrada com corda, daí foi lá a prefeitura, através da Secretaria de Saúde. Hoje é uma beleza, tem lugar para o pessoal esperar sentado, fica tranquilo, não tem mais problema de chuva, de frio, de nada. Eu vou além, viu? Sabe o que eu estou lembrando? Em muitas escolas particulares não tem um mísero toldo para o aluno desembarcar em dia de chuva. Hoje é um dia de chuva, o bicho chama. Mas tem um caixa bancário bom para receber. Bom, forte, um cobrador do primeiro. Cobertura é um absurdo, Atenção, seu Atílio, secretário de Transporte e Trânsito. Aquela na banca do Maia, Pedro, tem um ponto de ônibus do lado, na pracinha. Uma parada, né? Sim, não tem cobertura, não tem lugar para sentar. E você começa a observar hoje, por exemplo, está garoando. As pessoas sentam todos na porta da banca de jornal, tudo no chão ali, para poder buscar um abrigozinho para fugir do... Ver o ônibus e sair correndo. Quando vê o ônibus tem que sair todo mundo correndo até o ponto de ônibus para pegar o ônibus. Pô, custa botar um ponto, é o centro, ali é Paulo Pacini, custa. Peça para 2, 3 empresários da região, põe para propaganda deles, fazer alguma coisa, põe um banco para a turma sentar. A carpintaria da prefeitura resolve isso. E aproveita quando fizer isso, faz 2. Quando fizer isso, faz 2. Coloca um na porta do Bosque Maia também, que não tem uma vergonha as pessoas. Chama a atenção, né? Vários locais que precisam de proteção para a chuva e para o sol. Vamos dar um rápido intervalo, aproveite e participe, mande sua mensagem, celular vivo do radar aqui em minhas mãos, 99507-6900. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7h21, 7h21, Radar de Notícias ao vivo, participe, mande sua mensagem, 99507-6900. Chegou uma mensagem aqui, assinada pela ouvinte Madalena, dizendo o seguinte: Guarulhos tem coleta seletiva em 9 bairros. Quais? Muito prazer, eu gostaria de saber quais. Eu também. Além dos 17 PEVs, os PEVs eu conheço, prontos de entrega voluntária, de entulho. Né? E dos 9 LEVs, locais de entrega voluntária. Não é a mesma coisa? O que é PEV e leve? Leve até pesado. Eleve, eu conheço o Eleve. Não, mas o leve deve ser para você levar o material reciclado já, né? Será? Eu conheço o Eleve. Eu nunca vi a coleta. Gostaria que ela mandasse para a gente. Eu perguntei quais bairros e qual a atividade dela.
na prefeitura, se for o caso? Não sei se é uma ONG. Nós estávamos falando isso, só concluindo. Além da Recicla Cidadão, que nós temos aqui na região mais central, temos algumas pessoas que elas passam de carros mais humildes, mas recolhendo esse material reciclado. E as pessoas voluntariamente acabam separando papelão, plástico, vidro, e essas pessoas recolhem. Isso em bairros mais periféricos. Bom, o Nivaldo Gomes reclama, Roberto, da sua região, Avenida Otávio Braga de Mesquita, várias crateras, não são nem buraquinhos, não, hein? Olha, Pedro, além das crateras... Além das crateras, começou um trabalho de recapeamento. O que eles fazem? Eles quebram a peça próximo à guia, para fazer uma nova guia, e fica um buraco enorme. Como o trabalho está muito lento, está complicado, hein? Está muito complicado. Olha, vai melhorar, segundo o secretário, vai ser proibido estacionamento nos dois lados. Não vai dar para estacionar com aquele buraco. Então, mas não precisa, você está preparando para não deixar estacionar. Vai ver que o buraco é parte estratégica da sinalização. Pô, não tem como fazer aquele que você falava antigamente, dar uma chacoalhada no caminhão de banana, para ver se dá uma... Roseira, na bananeira. Quando o caminhão está andando, a carga está meio solta, tá? Mas tem hora que se não for na roseira, sem espinho, é só a bananeira, só dá nódia. E o jornalista Valdir Carleto, em relação àquela informação do Rodrigo, do acidente com a moto e o carro, ele fala que nas transversais da Tiradentes, o trânsito já está chegando lá na padaria Chegular, ali na altura da Avenida Papa João 23. Enfim, toda a região congestionada por causa de um acidente não grave entre uma moto e um carro, né? Pedro, é o que nós falamos aqui. Bloqueia a Tiradentes, não para dos laterais. A Tiradentes é a grande cicatriz da cidade, né? Parou para a cidade. É a veia, mãe. Nós temos a veia. Nós já falamos aqui várias vezes. Se parar, nós só temos duas avenidas, a Monteiro Lobato e a Tiradentes, ligando. Então, mas somente essas duas. Se travou alguma, para a cidade. A Tiradentes é uma cicatriz que divide a cidade. Sim. Pode reparar, todo mundo precisa passar a Tiradentes. É impressionante. Para você entrar na cidade e para sair da cidade. E qual a opção que você tem fora ela? Nenhum temos, nós queríamos ter túnel ou viaduto. Não temos. Eu vou dizer para você, e algumas alterações que vão acontecer com a implantação desse corredor de ônibus, vai piorar a válvula de escape ainda. Porque tinha uma saída, não vou lembrar o nome da rua agora, mas logo depois do Sindicato dos Químicos, a rua seguinte, sentido... Antônio de Souza. Antônio de Souza. Que é o anel viário. Acabou o retorno ali, né? Acabou? Ali em frente da Telha Norte? Aquele perto, para frente um pouquinho da Telha Norte ali, você vê o canteiro central do corredor de ônibus, eu até falei, mas Antônio, isso aí, botaram uma placa bem no meio ali onde seria o retorno, já fecharam e botaram uma placa com o nome da estação. E aliás, nós já temos o nome da estação, passagem à venda, parte do corredor, mas não tem nem ônibus. Aliás, todos os nossos sentimentos do governador Alckmin, né, pela tragédia, mas esse corredor metropolitano ligando o Secap à Vila Galvão, leva de lugar nenhum a nada. Qual é a utilidade disso, gente? Olha, além disso... É mais ou menos a utilidade dessas investigações. Eu estava vendo agora de manhã, até a Globo já se submeteu a isso que os outros canais fazem. Um repórter ao vivo lá de manhã pode dizer, aquela imagem que mostra de um helicóptero rodando, uma fábrica, que todo mundo já viu, até no mundo inteiro. Que foi erro de manutenção, é evidente. Não, algum outro problema. Sei lá, mas agora, sim, mas adianta agora não, viu uma testemunha, bate certinho com o que o outro falou. Para cozinhando galo. Não vai voltar ninguém vai ressuscitar, ninguém vai... Bom, infelizmente. Aqui o Ângelo está perguntando se há alguma iniciativa em relação à Cracolândia ali na Vila Galvão, na rua Faustino Ramalho. Diz que está aumentando a cada dia. Olha, impressiona em toda a grande São Paulo, os moradores de rua, a Cracolândia, os viciados. Difícil, hein? É difícil imaginar uma solução. Fazer uma pergunta, você mudou a lei ou mudaram a forma de pensar? Porque na época do Len Gruber, no Povo, na TV... Você é então, prendia-se quando você estava lá dizendo que fazia... Charlatanismo. Rapaz, eu já vi de tudo, que eu gosto de ver milagre, porque tem uma concorrência de milagre hoje na televisão, tem alguns canais que você fica trocando de um pro outro para ver quem faz mais milagre que o outro, né? Dá para fechar todas as UBS, né? Fazer investimento. Para mim é charlatanismo. Mas me faltava eu ver ainda o que eu vi essa semana. Eu não vou nem citar o nome da igreja, porque não para o povo ir lá, mas uma ressurreição, homem. Tá brincando.
O parente meu estava pai. com o parente morto. Avisaram ele por telefone, ó. Seu tio morreu. Mas, ele, coincidentemente, naquela hora ele estava indo para a igreja. E chegou lá e rezou? Não, deram uma oradinha lá para ele, ele recebeu uma ligação, ressuscitou. Nossa, realmente. E o pastor ressuscitou, só faltava essa no meu currículo, olha que absurdo. É. O Anônimo, uma coisa que era uma piada... Se fosse na época do Len Group, saia tudo, os vendedores seriam expulsos. Sabe qual é a do templo. diferença? Sabe qual é a diferença? Que hoje todas essas igrejas ganharam poder político. Hoje cada uma tem um deputado para chamar de ou seu. dois. Mais. Tem gente que tem mais. Tem deputados, tem vereadores, e até senador. O Tadeu vai ser ouvido, né, no Paraná, na Justiça. Né? Não estou sabendo. Apareceu a imagem dele na TBS, né? É testemunha de defesa de um dos Não empresários. estou sabendo. Apareceu lá o deputado Jorge Tadeu Molano e um outro lá, que os dois foram apontados como testemunhas, que serão ouvidos pelo Sérgio Moro. Bom, e falando ainda sobre questão de milagres, eu vi uma igreja vendendo escritura de terreno no céu. Esse golpe é velho. Não, mas gente, mas é um O cara vendeu absurdo. Ibirapuera uma vez, foi a tua comprou, Ele lembra? vendeu. Quando ele loteou Ibirapuera? Ibirapuera chegou a ser loteado. E tem gente que ainda dá uma regateada. Fala, não dá pra baixar um pouco o preço? Aí eles dão um descontinho. Ó, você vai pegar aquele cantinho do céu que tem Aliás, eu quero fazer uma mais distante observação, do hein? trono. Você vai saber se Observação. é verdade para que você morresse, mano. Todos dizem que o Estado é laico. Laico quer dizer sem a participação das igrejas, né? TV Câmara, vocês estão com as pautas muito evangélicas, hein? Prestem atenção, hein? Impressionante como a TV Câmara está com pautas evangélicas. Chama a atenção. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Jesus, né? É, lógico. O presidente é o quê? Escoteiro? Não só ele, né? Vários e vários vereadores. Vamos devagar com o andor. O santo é de barro. dizia Não, mas lá no eles interior. acham que o santo pode quebrar. 7h29. Participe, mande sua mensagem, seu WhatsApp para o celular vivo do Radar. 995076900. 2 minutos. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7h32, 7h32, Radar de Notícias ao vivo, mande sua mensagem, 995076900. O jornalista Valdir Carlito informa agora que o trânsito está parado até a Avenida Barber Green, Nossa. toda a região do Paravente, até a Policlínica. E aí, Olha né? Fechou o único corredor de saída dali, velho. E a João, essa moto, esse carro daí, pelo amor de Deus. e a João 23 também é bastante complicado de manhã. Até hoje também, quando você não tem feridos, Sim, é obrigação é retirar. obrigação tua retirar o carro do local. Olha, aqui durante o intervalo nós estávamos discutindo aqui uma nota da coluna Colonia? Nossa senhora, hein? Vai ter que Imagina que ele fala, né? Quando Por você tá trás. longe. coluna da Reticências segura. Falando em cavalo, o secretário cowboy, o Wagner Freitas, do esporte, anda ciscando que será candidato a prefeito em 2016, como foi em 2012. Ficou em terceiro lugar. Corre o risco de levar um coice no cargo antes de abril de 2015. Aí nós estávamos discutindo. Você quis relacionar cavalo ciscando, Pedro? Quem Pois cisca é galinha, pô. Cavalo deve verdade. ser. O cavalo, quando ele fica assim com a pata, o que é? É, te coçando. Não, Está coçando no coçando. chão? tem um termo, eu não consigo lembrar. Bom, tudo bem. Tá O único cavucando. tempo que eu conheci é um touro uma vez, Pedro. Na minha frente ficou fazendo assim, com o pazinho. Eu pensei que ele estava coçando a unha. De repente ele apontou e veio na minha direção. E olha que eu Tem uma corri. palavra, acho que é francês, forfé, não é isso que o cavalo fica fazendo forfé? Não, forfé tem gente que faz, tem homem. Não, mas o cavalo- Eu já vi cada forfé apresentado por aí. Mas o cavalo faz o Não, forfé. forfé não. Faz, Forfé. cavalo não vai forfé. Faz, é a apresentação na corrida de cavalos? Não, não é forfé. É, Não. que vale quanto? Ué, Tá, tá valendo. Tá valendo uma corrida de cavalo, ó. Pode ser forfé na França, E que eu eles com- não sabem fazer forfé de No jockey é forfé. Quando o cavalo se exibe para os apostadores. A apresentação? É forfé. Foi daí que veio a Tem gíria. a coisa do Lula Palosa, né? É daí que veio a gíria. É aí que veio a gíria. Um jornalista. Trotuar. Ah, trotar. Trotuar ou trotar? Trotuar quem faz é travesti. É mesmo, vem daí. Vem daí.
sua sabe quando o cavalo trota. Eu conheço o cavalo. E o trotuar também. Ah, você que foi na eu conheço o Roberto Trota. Você foi trotuar lá, não foi? Bom, brincadeiras à parte, o Wagner Freitas anda ciscando que vai ser candidato a Mas prefeito. nunca deixou de ciscar. Nunca? Nunca. Eu também acho, eu concordo com o Arnônio. Nunca deixou. Sinceramente, quando ele deixou de ser candidato a deputado, eu imaginei que ele tivesse Para se desistido. preparar para prefeito, fez um churrasco no final do ano, reuniu o povo, disse que ia ser candidato, continua dizendo. Eu acho que ele é candidato a vereador. Eu acho. Mas tá apontando, Eu acho que está blefando que é candidato a um apoio no vereador. partido e tal e Olha, ele convidou os dois vereadores, o Ramos e o Mato Grosso, a saírem do partido. Ele convidou. Não, ele convidou a colaborar com o partido. Como não querem colaborar, saiam. Nem saiba interpretar o convite. Mas não é só o Wagner, não. Tem um monte de presidente do partido. Não, sim. Todo mundo quer colaboração. Eu comecei a falar, eu acabei não terminando a informação, que ontem eu estive ali no Sindicato dos Condutores. Olha, teve muitos sindicalistas lá, inclusive a ex-deputada Janete Petá esteve presente, e ela também fez fortes críticas com relação a esse PL. Eles prometem manifestações sérias, não só em Guarulhos, mas também em São Paulo e em Brasília. Para explicar o que está acontecendo, é interessante, porque qual é a discussão, Ana? Vamos supor, você tem uma indústria metalúrgica, você pode terceirizar a portaria, a limpeza, Segurança, a entrega, a segurança, eu ia dizer insegurança, a segurança, mas o que eles não querem, a função fim. Por exemplo, aí na sua metalúrgica você tem vamos supor, um torneiro mecânico. Eles dizem que essa função não pode ser terceirizada. Como das escolas, o professor não pode, mas querem terceirizar tudo. A escola poderia ter a segurança terceirizada, o porteiro, o carro que transporta o aluno, a limpeza, mas ou o professor, a matéria-prima não. Boa. E aí, de certa maneira, agora, a responsabilidade, porque eu já vi vários casos. Vamos supor, você contrata uma empresa de portaria e limpeza. Já aconteceu na Câmara, né, Roberto? Sim. Essa empresa recebe e depois não paga os seus funcionários. Você responde de forma solidária. Mas nessa PL, você que contrata é obrigado a fiscalizar se estão cumprindo direitinho. Hoje. Não, nessa PL. Você contrataria, você tem que saber se está... direitos trabalhistas por conta de quem contratou. Mas a fiscalização, se esse direito trabalhista não sendo respeitado, é uma situação delicada, hein? Delicado. Com relação a esse ponto específico, o presidente do Sindicato dos Servidores, o Pedro Zanotti, ele disse justamente o contrário. Ele levantou um item, não sei se é o segundo ou se é o oitavo item dessa lei, que diz o seguinte, que hoje a pessoa que contrata a terceirizada, ela responde caso, mas nesse projeto ele tira totalmente a responsabilidade dessa empresa. Então, a informação que me passou foi, inclusive foi o próprio Pedro Zanotti que... Eu acompanhei parte do debate ontem na TV. Entre nós. Os canais que costumam assistir, não era bem assim. Vai depender do entendimento do judiciário também. Sim, a partir daí vai ser um Deus nos acusa. Segundo os sindicalistas e a deputada Janete, isso acaba retrocedendo toda a legislação para antes de Getúlio Vargas. Bom, fala em Janete, não subiu nenhum cargo ainda? Talvez aqui no Radar de Notícias. Ah, é? Não vem pra cá? Ela é nossa vaga para ela. Então, ela é nosso ouvinte aqui. Um abraço para a deputada. Eu vou te dar uma semana de férias. Aí, Samuca, vai perder a vaga aqui, chegando atrasado todo dia, você vai ver. Pelos bastidores aqui, o advogado Éder Luiz, já vamos falar sobre a OAB Guarulhos. Produção, um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Horas e 42 minutos, 7h42, Radar de Notícias ao vivo. Participe, mande sua mensagem, 99-507-6900. Estamos no ar, Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Guarulhos. Comigo aqui no estúdio, dois renomados advogados de Guarulhos, a doutora Leopoldina Xavier. Bom dia, doutora. Bom dia, Pedro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor Éder Luiz. Bom dia, doutor Éder. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela participação. Bom, falando em advogado, nós temos uma notícia triste, né? Faleceu ontem o pai do advogado, né? Doutor Alexandre Zeituni.
doutor Ari Zeituni, ex-presidente da Associação Comercial. O velório está sendo aqui no Picanço. Nossos sentimentos à família Zeituni, a família tradicional em Guarulhos, né? Bom, doutora Leopoldina Xavier, vamos falar sobre justiça do trabalho. A senhora é vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, é isso? Exatamente, uma advogada guarulhense representando pela primeira vez o Estado de São Paulo na Associação dos Advogados Trabalhistas. E o que acontece no âmbito da justiça do trabalho? O que vem acontecendo, e já há algum tempo, é que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nós temos 2 tribunais do trabalho aqui em São Paulo. Nós temos da 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo. Temos também o Tribunal da 15ª Região, que é para as cidades do interior. E da 2ª Região, que é aqui a Grande São Paulo, ele está tomando atitudes administrativas ao decorrer de um tempo que vão diretamente, atingem diretamente os direitos dos advogados e, infelizmente, não ouvem os advogados. E isso está prejudicando demais, inclusive, as nossas prerrogativas, aos nossos direitos e, principalmente, o acesso ao jurisdicionado, a quem precisa do tribunal. E a OAB não tem se manifestado? Não, a OAB tem se manifestado lá em São Paulo. Assim, nós também temos o apoio da ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, mas esta frente de batalha tem sido mais intensa através da associação. Então, vocês estão reivindicando melhores condições para os advogados trabalhistas? Não, além de melhores condições, sim. Quer dizer, nós estamos, hoje a nossa batalha, Pedro, é porque o advogado não está sendo ouvido. Aconteceu um fato ano passado de muita preocupação. Primeiro que, por força de lei, a Justiça do Trabalho, ela é única, ela não pode ser desmembrada em determinadas jurisdições. Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região dividir o Estado de São Paulo. Foi a maior luta dos advogados trabalhistas conseguir a unificação no famoso Fórum do Rui Barbosa. Então, veja bem, nós conseguimos, inclusive, unificar, após a unificação, que é o que diz a legislação trabalhista, o que estão fazendo agora? Estão desintegrando em várias regiões. Já nós temos agora o Fórum da Zona Sul, temos agora o Fórum da Zona Leste, vai ser implantado o Fórum da Zona Norte. Ocorre que tudo isto aqui, primeira questão, não houve nenhum estudo sobre a questão, digamos, da mobilidade urbana. Porque o trabalhador, ele pode morar na Zona Leste, mas ele trabalha em Guarulhos, ele trabalha na Zona Norte, ele trabalha na Zona Sul e por aí vai. Quer dizer, veja bem, então não fizeram estudo. Agora, porque não fizeram estudo e é inviável estar na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, querem fazer uma tal de videoaudiência. Não, é questão, tem que dar risada mesmo. E veja bem, o que é pior de tudo isto? A Constituição determina, Pedro, que a organização judiciária, ela tem que respeitar, primeiro, tem que ser pelo Tribunal Superior, então teria que ser, no mínimo, pelo TST. Aqui, o TST não poderia ter feito essa divisão de organização judiciária. Segundo, ela depende de lei do Legislativo, isso está na Constituição. Não cumpriram nada disto. O TST está omisso, não sabe nada, o TST não mandou a lei. Nós temos hoje, numa crise econômica que nós vivemos, 2 prédios enormes sendo locados, sem licitação, sem absolutamente nada. E o que é pior de tudo isso, entendeu? Sem ter tido a lei própria. Quando o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele quer transformar em comarca, ele quer fazer mais uma... Ele pede a lei ao Legislativo. Mas o que vocês reivindicam de imediato? Nós queremos, primeira questão, eu acho que é retornar a dignidade do advogado trabalhista, e o TRT tem que ouvir o advogado trabalhista. Ele tem que chamar para participar, ele tem que ouvir. E houve algum aceno nesse sentido? Por enquanto ainda não. Por enquanto não houve aceno nenhum. Nós tivemos já uma primeira reunião, inclusive está escrito aqui no nosso manifesto. A presidenta negou a videoaudiência na parte da manhã, à tarde ela estava colocando a videoaudiência, inclusive, no ar.
Bom, vamos aguardar uma resposta, então, uma nova posição do tribunal, né? Eu acho que isto aqui, inclusive, afeta profundamente ao jurisdicionado de Guarulhos. Porque, veja bem, em Guarulhos nós estamos apenas com 15 varas do trabalho para atender todo Guarulhos, que é enorme o potencial, inclusive industrial e comercial. Temos o maior aeroporto internacional, enquanto que na Zona Leste, que só tem menos de 600 mil trabalhadores que vão atuar diretamente naquele fórum, tem 15 varas que foram criadas do trabalho. Quer dizer, e aqui nós não conseguimos ter juiz substituto, nós estamos com um atraso, inclusive, enorme nos processos trabalhistas aqui na cidade de Guarulhos, tudo por um reflexo de um trabalho que não teve a cautela de ouvir, inclusive, os advogados. Vou passar a palavra ao doutor Éder Luiz. Aliás, há uma pergunta sempre no ar, né, doutor Éder, quando tem eleição da OAB. O senhor já foi apelidado de eterno candidato. O senhor será candidato nessas eleições, doutor Éder? Pedro, ser candidato à presidência da OAB é o direito de todo e qualquer advogado aqui em Guarulhos, no âmbito de Guarulhos, daquele que está inscrito na subseção local. É evidente que nós temos conversado, temos feito reuniões, mas eu sou uma pessoa de grupo, Pedro. Então, o nosso grupo hoje, ele tem aproximadamente 100 colegas que estão se reunindo, que têm conversado, que querem mudança na OAB Guarulhos, porque eles não concordam com a forma como a OAB Guarulhos vem sendo conduzida. E é evidente que eu faço parte desse grupo, volto a repetir, sou um homem de grupo. O nome que o grupo entender que é o melhor nome que melhor se apresenta neste momento é o nome que eu também vou apoiar. O senhor é crítico, então, ao atual presidente, Fábio Souza? Não sou crítico à pessoa do Fábio Souza. A gestão dele. A gestão dele, sim. E o fato do vice ser o candidato, o Rogério Marti? Olha, é legítima a pretensão do Rogério. O Rogério é um ótimo advogado, é um grande colega, é um homem honrado e que, portanto, reúne condições de ser presidente da ordem, é evidente, não é? O fato de estar rompido bem demonstra o estado, a forma como a OAB local vem sendo conduzida. Não há hoje harmonia dentro da própria diretoria da OAB local. E o outro candidato, Alexandre Domingues, o senhor já tem opinião formada? O Alexandre, igualmente, é um grande colega, respeito ao Alexandre, meu colega lá da FIG, professor. É um bom nome, mas não é o momento ainda, Pedro, de nós falarmos a respeito de eleição. O doutor Fábio Souza tem dito isso, que aí existiria até uma restrição, não sei. A legislação eleitoral, ela se aplica às eleições da ordem. É muito prematuro, é muito cedo você falar ainda. O senhor está analisando ainda? Estamos analisando, fazendo reuniões. E o grupo vai decidir, Pedro. Doutora Leopoldina, eu gostaria de aproveitar a sua participação e relembrar o seu passado político. Eu me lembro que a senhora era uma política combativa, ativa, né? Qual foi a sua participação na política de Guarulhos? Pedro, eu realmente não tenho participado. Eu preferi dirigir todo o meu esforço, a política de classe. Mas lá nos anos 70 e 80 fui muito ativa. Era a época dos sonhos, né? Você acreditava que estava havendo partidos que realmente iriam renovar, que traziam uma esperança de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana, partidos, inclusive, que se alavancaram politicamente em cima da moral, né? Da questão da moral pública, né? E aí eu fui vendo as coisas se deteriorando, aí eu... A senhora era do MDB, PDT? Não, eu fui do PDT. A Brizola. Eu ajudei a fundar o PT aqui em Guarulhos. O PT? Mas por conta da minha corrente que eu fazia parte... E eu tenho muito orgulho de ter feito parte dela, que era ligada ao Luiz Carlos Prestes, a gente acabou se filiando no PDT. Não, então, o partidão. Exatamente. Então, nós fomos para o PDT
por uma postura e por uma orientação do Prestes. A senhora foi candidata a vereadora? Fui candidata a prefeita aqui no ano de 82. Eu falei só para refrescar minha memória, perdão. Ela foi candidata a prefeita. A prefeita em 82. Pelo PDT, né? Pelo PDT, até para ajudar aí a campanha do Brizola. Naquela época era necessário, né, ter um determinado número de municípios concorrendo, e a gente contribuiu, inclusive, para que ele fosse governador do Rio de Janeiro. Exatamente, foi o ano em que ele venceu a eleição no Rio de Janeiro. Muito bem. Doutora, tem outra questão para a senhora, agora como advogada trabalhista. Todo empresário, hoje em dia, tem a sensação que entrou na Justiça do Trabalho e já entrou condenado. Como é que a senhora avalia essa situação? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho, às vezes, eu até faço uma crítica, e a gente participa de entidades, inclusive internacionais, e quando a gente participa de congressos internacionais, uma das coisas que se pergunta lá fora, que não se entende, é por que o Brasil tem esse grande número de ações trabalhistas. Então, o que há é um enorme desrespeito à legislação trabalhista, porque eu até acredito que houve uma cultura que no custo-benefício é melhor você entrar com uma ação. Então, quando se entra com uma ação trabalhista, o empregador já está com aquele sentimento, sou devedor, vou lá fazer algum acordo. Então, diferente a questão. Em vez de se ter um zelo pela lei, aqui não se tem um zelo pela lei. Então, eu vou pedir uma parte, doutora. Mais informações do repórter Rodrigo Souza. Ô Pedro, uma cratera aqui na Avenida Otávio Braga de Mesquita, altura do número 3.900, aqui a cerca de 100 metros da Praça 8, tem complicado o trânsito aqui na região e colocado até mesmo em risco aqui a vida de pedestres e motoristas. Essa cratera começou com um pequeno buraco há cerca de mais ou menos uns 20 dias, Pedro, e nesse final de semana alguns trabalhadores da prefeitura estiveram aqui, fizeram um paliativo, mas a situação parece que não melhorou em nada. Seria interessante a prefeitura mandar uma equipe aqui para tentar solucionar o problema. Está muito perigoso aqui, Pedro. Rodrigo, em que altura da Otávio Braga de Mesquita? É número 3.900, cerca de 3.900, aqui em frente à escola Plínio Braga, aqui ao lado das Casas Bahia, Praça 8. Ok, por favor, fotografe e publique no Facebook do Radar, ok? Perfeitamente, Pedro, um bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo Souza. Doutor Éder Luiz, obrigado pela participação. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Eu que agradeço, Pedro, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ter sido atendido por você naquele contato que fizemos, para que a doutora Leopoldina pudesse ser ouvida, e dizer que é motivo de muita satisfação e muito orgulho para os advogados de Guarulhos ter a Leopoldina Xavier, hoje como vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, a associação essa que é capitaneada pelo meu colega de conselho da OAB São Paulo, o Lívio Enesco, e por Helena Saad e outros colegas de valor que integram a associação. E quem conhece a história da doutora Leopoldina sabe como ela é guerreira combativa. Parabéns, doutora. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Quero deixar aqui aberto a todos os colegas, inclusive a associação, em especial meu agradecimento ao meu presidente Lívio Enesco, que tem com muita garra e muita sabedoria sabido dirigir, inclusive, esta associação. Eu acho que a senhora deveria voltar à política partidária. Olha... Faltam mulheres combativas. É difícil, viu, nesse momento histórico, viu? Está muito complicado. Obrigado a todos pela participação. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos bom dia. Obrigado pela audiência. Reprise logo mais do programa, às 22 horas, pela TV Guarulhos. Canal 3 na net, acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.